Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí nos nossos estudos, tá? Depois de praticamente 2 meses aí sem gravar, porque o canal foi banido, a gente teve aqueles série de problemas lá, já tudo resolvido. Vamos agora dar continuidade aí aos nossos estudos sobre o ICOF 2.0 do Rubens Villahermosa, né? Então a gente veio falando no vídeo passado, né, sobre a percepção de valor e tudo mais, e agora a gente vai falar das 4 etapas da atividade de mercado, tá? Antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de curtir o canal, pessoal. Quem quiser apoiar o canal aí, tem o link do Telegram, tem o Pix aí, fiquem à vontade, tá? Eu agradeço aí a ajuda de todo mundo. Isso fortalece bastante aí o canal, conforme vocês compartilham aí no grupo de vocês, gera relevância e a gente está cada vez crescendo mais a ponto de hackearem a gente, né? Então, mas vamos lá. Então, quando a gente fala das fases, né, as 4 etapas de atividade no mercado, as 4 fases são a fase da tendência, onde a gente tem um desenvolvimento vertical de preço, seja de alta ou seja de baixa, onde o preço ele está desequilibrado e ele está a favor de uma direção. Então ele está desequilibrado na parte da compra, então ele tende a subir. Está desequilibrado na parte da venda, então ele tende a descer, né? Aí a gente tem a fase 2, que é vamos dizer assim, que é a fase de parada, onde os comerciantes começam a aparecer na direção oposta, então o preço vem caindo, começa a aparecer comprador, né, oposto ao movimento de queda, a tendência anterior para, e os limites de intervalo superior e inferior são definidos. Então vamos lá, vamos para o rabisco, tá? Então, vou falar fase por fase depois, tá, pessoal? Vou mostrar graficamente falando. Então, mas o que a gente entende? Então, a fase 1, né, é a fase de tendência, tá? Então, o mercado vem caindo. A fase 2, quando a gente entende que o mercado já começa a lateralizar, tá? Então, aqui a gente já entende que ele já deixou de ser uma fase de tendência, que ele estava caindo, e aqui ele já parou de cair, está fazendo fundos e topos no mesmo nível. Aí a gente tem a fase lateral, onde tem o desenvolvimento horizontal, onde os preços vão se desenvolver na horizontal, tá? E vão negociar em torno do preço de parada e dentro dos limites da faixa de equilíbrio. Então ele parou aqui e os preços vão ficar negociando dentro dessa faixa de equilíbrio. Então essa é uma faixa de equilíbrio, tá? E por último a gente tem a fase de transição, onde o preço sai da faixa, né, dessa faixa inicial, todas essas máximas e mínimas aqui, né? E dá início a um novo desequilíbrio. Então, quando o preço ele perde o equilíbrio de novo, então ele pode dar o início a uma nova fase de desequilíbrio, seja para cima ou seja para baixo. Tá? Então, esse movimento pode ser uma reversão, no caso que a gente tem aqui uma tendência de baixa e volta para uma tendência de alta, ou pode ser uma continuação do movimento, tá? Da tendência anterior. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Então, como que a gente vai falar isso? Então, aqui a gente tem guarde, tira um print dessa. Eu vou até tirar minha câmera aqui um minuto. Para vocês tirarem, tira um print desse desenho e guarda. Esse desenho resume o ICOF perfeitamente. Então tira um print e guarda, tá? Então vamos lá. Então é o que a gente estava falando. Então eu tenho a primeira fase, que é a fase da tendência. A segunda fase, que é a fase que eu paro o movimento. Você vê que eu já tenho fundos iguais. Aí eu tenho a terceira fase, onde eu tenho o desenvolvimento lateral do preço. E a quarta fase, onde eu tenho uma nova tendência no caso de uma acumulação. Isso aqui é o desenho de uma acumulação. Tá, pessoal? Vamos lá. Então, dentro das 4 etapas de atividade de mercado, né, os operadores das estruturas de POF, é muito fácil você se familiarizar com essas 4 fases. Porque exatamente a essência do desenvolvimento do ICOF, da metodologia ICOF, a proposta da metodologia ICOF, da fase A para a fase E. Fase A, B, C, D e E. Então, a fase A é a parada da tendência anterior, a fase B é construindo a causa, a fase 3, que é a fase C, avaliando a posição, a fase 4 inicia o movimento de tendência, que é quando a gente faz o spring, começa a fazer um movimento de alta, ou quando a gente faz um up thrust, né? Então, vamos lá, vamos desenhar. Fase A, parada da tendência anterior. Então, a gente tem aquela parada preliminar, né, suporte preliminar e tudo mais. Aí a gente tem construindo a causa, que é aquela fase B e C praticamente que a gente tem a lateralização, tá?
Aí a gente tem o teste, que é a fase C, por exemplo, um Spring. Aí a gente tem a fase D, a fase D, que é iniciando o movimento de tendência, onde o mercado vai iniciar o movimento de tendência, e a fase E, que depois que ele faz o rompimento, a gente vai ter a tendência propriamente dita, porque ele vai romper a acumulação anterior. Então, isso é o que a gente tem que se familiarizar com esse tipo de movimento. E é em cima desse tipo de movimento que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, vamos lá, de novo, tá? Então, isso aqui é para fixar bem, para ficar bem fixado aí, depois a gente entrar em coisas mais profundas aí, entradas, stops, tudo mais, para a gente entender. Então, a gente tem a parada do movimento anterior, a construção da causa. Então, o mercado já está lateral construindo a causa. Então, a gente tem um choque aqui, o teste, para que a gente tenha um spring, por exemplo. Aí, a gente inicia o movimento após o teste do spring e a gente inicia um movimento, né, de tendência e a confirmação da tendência após o rompimento do quê? Do creekzinho que a gente tem aqui nessa região, tá? Então, é isso que a gente tem que fixar. Então, tire, vamos lá. Se quiser tirar um print desse aí também, vou tirar aqui, ó. Vocês tiram um print desse aí também e guarda esse desenho também, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos na sequência. A lei de oferta e demanda, tá? Isso aqui é muito importante e é uma coisa que é muito legal, que eu mostro pro pessoal da mentoria lá, que conversa comigo no Discord todo dia, tá? Como fazer essa leitura de oferta e demanda. O que que significa oferta e demanda, o book visual? Por que que quando a gente olha o book cheio, o preço tende a ir naquele book cheio? Por que que ele não tende a ir naquele book cheio? Se é uma ordem que está calçando, se é uma ordem que está chamando liquidez. Então, isso tudo a gente vai aprendendo no dia a dia, lei do mercado, tá? Então, a lei de oferta e demanda é a lei básica na qual a teoria de leilão se baseia, né? Então, todas as mudanças de preço inicialmente, né, e os estudos propostos pelo ICOF sobre a lei, elas dizem o quê? Se a demanda é maior que a oferta, o preço do produto aumenta. Se eu tenho mais gente comprando do que vendendo, a tendência é que o preço suba. Se a oferta fosse maior do que a demanda, o preço cai, tá? Então, se eu tenho mais gente vendendo do que comprando, o preço cai. Se a oferta e a demanda estiver equilibrada, o preço permanece o mesmo. Se eu tenho a mesma quantidade de gente vendendo e comprando, o preço permanece o mesmo, tá? Então, isso é a lei básica de oferta e demanda. Quais são os erros comuns de interpretação em cima da lei de oferta e demanda, tá? Os preços sobem não é porque há mais compradores e cai porque há mais vendedores, tá? Por quê? Porque para cada comprador que eu tenho no book, obrigatoriamente eu tenho que ter um vendedor. Você tem um cara comprando, tem que ter um cara vendendo, porque senão o negócio não fecha. Então, tem mais gente comprando. Não, a quantidade de comprador e vendedor é a mesma. Esse é o erro número 1. O erro número 2, os preços sobem porque há mais demanda do que oferta e caem porque há mais oferta que demanda. Errado. Porque para cada um contrato que eu compro, eu tenho um contrato vendido. Então, a oferta e a demanda é igual. Porque eu não tenho mais venda do que compra. Eu tenho a mesma quantidade de compra e a mesma quantidade de venda, sempre. Se eu tenho 1000 contratos vendidos, eu tenho 1000 contratos comprados, tá? Oferta e demanda são os pedidos limite que compradores e vendedores colocam na coluna bid e ask. Então você vai olhar lá, por exemplo, no livro, vamos botar aqui um Super Doom, por exemplo, tá? Então você vai olhar, por exemplo, você está olhando o Super Doom, então o que é oferta e demanda? São as ordens que colocaram na venda e são as ordens que colocaram na compra, tá? Isso é oferta e demanda, né? Então, o limite dos compradores e vendedores colocam no bid-ask, que estão com execução pendente, que é conhecido como liquidez. Então, essas ordens que você está vendo no Super Doom não caracteriza se o mercado está comprador ou vendedor. Essas ordens caracterizam o quê? Aonde está a liquidez do mercado. Então, se eu tenho muita ordem aqui nessa região, isso não significa que eu tenho mais gente vendendo e o mercado vai cair. Pelo contrário, eu estou mostrando para o cara que quer comprar. Então, um exemplo bem claro que eu posso dar. Vamos supor que eu sou um fundo, quero comprar 50 mil contratos de índice. E aqui só tem ordem de 200, 500, 500, 500, 500, 500. Aí aqui o cara põe 10 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. O que eu vou fazer? Eu vou agredir o preço até chegar ali em cima para que eu tenha liquidez suficiente para comprar todos os contratos que eu preciso comprar. Então, isso aqui são zonas de liquidez. Então, se eu tenho uma liquidez de demanda aqui embaixo, eu tenho liquidez de oferta aqui em cima, são as regiões que eu vou ter liquidez para grandes negociações. E é isso que o mercado quer.
O mercado quer regiões onde ele possa trocar grandes volumes de contratos para que ele possa montar ou desmontar uma posição. Ele não quer correr para uma região, por exemplo, que eu não tenho oferta. Por que, que ele não quer correr? Imagina que ele está subindo com 50 mil contratos aqui. Aí chega aqui tem 300, 300, 300, 300, 300, 300. Quanto tempo ele vai demorar para aliviar esses 50 mil contratos dele aqui? Ele vai ter que bater quanto nesse preço? Esse preço vai cair tanto para ele vender tudo isso que ele comprou. Então, o cara que está comprando, ele só compra se ele entender que tem liquidez para ele vender aqui em cima. Porque se não tiver liquidez, na hora que ele começar a enfiar isso no mercado, o preço desabar de novo, aí ele não vai fazer isso. Ele não vai puxar o preço até lá em cima. Né? Os vendedores, né? Ele tem que saber que tem liquidez naquela região. Como que eu sei que tem liquidez naquela região? Pelos testes que a gente faz na região. Então faz um teste na região aqui em cima. Alto volume. O preço cai entre uma força de compra. Essa força de compra que comprou aqui embaixo, qual é a região que ela vai ter liquidez para vender essa compra que ela fez? Naquela outra região que teve lá atrás, que teve negociação. Tá? Então é isso que a gente vai tentar procurar no gráfico. Com o passar do tempo, são as regiões de liquidez onde o preço tende a buscar liquidez para que a gente possa fazer essa liquidez, ter esse caminho livre para essa liquidez. Tá? Então, bid, ask, spread e liquidez. Tá? Nos mercados financeiros, não existe um preço único, né, que é óbvio. Muitas pessoas não entendem. Quando você vai ao mercado, você tem dois preços, o preço de compra e o preço de venda. Então, normalmente, você tem um spread entre o preço de compra e o preço de venda. Pode ser 1 centavo, 5 pontos, 20 centavos, R$ 1, R$ 1,50, depende do ativo. A coluna bid, né, é a parte da carteira onde os compradores colocam a sua demanda. Então, eu quero comprar R$ 100, você vai lá para o bid. Aí, né, e os vendedores vêm para atender suas ordens de oferta. Então, o vendedor que quer vender a mercado, ele vai agredir o bid. Tá? Mesma coisa ao contrário. O ask é a ordem de venda. Tá? Onde o comprador, se ele quiser, ele vai ter que agredir o ask, ele vai ter que agredir a coluna de venda. Tá? Então, é onde os compradores vão procurar contraparte para suas ordens de compra. Então, por que eu falo isso? Então, vamos supor que eu quero entrar comprado, eu quero comprar pesado no mercado. Eu estou aqui no bid aqui de compra. Eu tenho as ordens no ask. Se eu pus lá 5 quilos aqui de compra, e o mercado não vem tomar esses 5 quilos, se eu quiser tomar mercado, eu vou tomar onde? No ask. Mas eu só vou tomar esses 5 quilos a mercado se eu tiver liquidez aqui para vender esses 5 quilos. Porque imagina que o book está vazio do lado de cá e eu vou agredir 5 quilos. Eu vou jogar esse preço lá para cima. Muitas vezes ele já vai voltar porque aqui não tem liquidez. Então ele já vai voltar e eu já vou ficar no negativo. Então, se eu estou querendo entrar numa operação... Só um minuto, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, voltando. Então, aquilo lá que eu falei para vocês. Se eu tenho oferta aqui, vamos supor que eu sou um comprador. Eu tenho bastante oferta. Aqui o book está magrinho. Aí aqui eu tenho uma demanda. Vamos botar uma demanda de azul aqui, por exemplo. Então, eu tenho uma demanda aqui. Se eu estou com uma ordem de 5 quilos aqui e o mercado não vem tomar essa minha ordem aqui de 5 quilos e eu quero comprar, eu tenho que olhar o quê? Bom, aqui eu vou ter oferta suficiente para eu tomar 5 quilos a mercado e esse preço não puxar, sei lá, 1% para cima no caso de uma ação, ou não puxar 100 pontos, 150 pontos. Então eu preciso ter essa oferta aqui em cima para que o mercado comece a comprar e gere fluxo de compra, que gere movimento de compra para que esse preço ande. Se eu não tiver oferta aqui em cima, tá? Ou o mercado vai dar uma porrada muito forte, que é difícil, ou vai ser um tipo rompimento falso. Então você vai estar comprando um pivôzinho, e se eu não tenho oferta aqui, ele vai dar uma puxadinha e vai encher de liquidez aqui embaixo. Aí quem está querendo vender vai fazer o quê? Opa, vou jogar o preço lá para baixo, que eu tenho oferta, eu tenho demanda aqui embaixo para consumir a minha venda. Tá? Depois eu vou gravar uns vídeos para vocês e vou explicar. Isso aqui eu mostro todo dia eu mostro na mentoria isso aqui, né? Que é a conversa que a gente faz lá. Que a mentoria, o que é? É mais analisar mercado. Então você assiste esses vídeos e a gente vem analisar mercado junto, vem olhar mercado junto. Ó, o que está acontecendo? Ó, aqui tem um pivô, aqui não tem um pivô, aqui eu tenho oferta, aqui eu tenho demanda. Ó, vai buscar lá, tem um alvo até ali. Então assim, você começa a enxergar nessa liquidez. Muitas vezes você vai fazer um tradezinho ele vai dar, por exemplo, 150 pontos. Então você está lá, um exemplo. Você comprou aqui, ele tem um alvinho aqui na VWAP, 150 pontos. Aí eu ponho um livro visual aqui no canto, por exemplo, e você vê que tem muita oferta aqui, muita oferta aqui, muita oferta aqui. Eu falo, ó, faz a parcial na VWAP e vamos carregar até aquela última oferta lá em cima, ó.
Porque o preço ele vem comendo, vem comendo, vem comendo, vem comendo. E às vezes vai comendo e ele vai enchendo a oferta, vai enchendo, você vai carregando. Às vezes um trade que era 200 pontos, você vê que o mercado tá dando liquidez para o mercado subir, ele vai ir a 300, 400, 500, 600 pontos. Ó, eu postei um hoje no grupo do Telegram que dá para ver muito bem isso. Deixa eu abrir o Telegram aqui. Vou puxar a imagem para vocês verem. E dá para ver essa questão certinho. Vou baixar essa imagem que é mais fácil. Vou puxar aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó. Então aqui só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu dou um. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Que vocês vão conseguir ver bem. Então aqui, ó. Tá? Então aqui vocês conseguem ver aqui, ó, do lado direito. Então ele falhou um fundo, onde eu fiz uma compra, fiz uma parcial curtinha e deixei um contrato só para carregar. Tá? Então olha aqui nessa região, como eu tenho bastante oferta nessa região, né? Então, se o preço quiser subir, eu tenho liquidez para esse preço vir até aqui. Mas olha que eu ainda tenho um pouco de liquidez até a VWAP. Eu tenho até uma ordem grande aqui no VWAP. Então, esse trade eu tentei esticar o máximo que eu podia. Onde que foi a saída? Na 50 aqui foi a saída. Esse trade foi hoje, 14 do 3 às 11 horas da manhã. Né? Então, depois de uma queda forte, exaustão de queda, fez um pivôzinho contra, um padrãozinho contra, comprei, stop na mínima, parcial aqui próximo da 20 e carregando aqui em cima. Depois eu mostro o trade final para vocês. Tá? Então deu quantos pontos aqui? 400 pontos um trade. Um trade que o alvo inicial era do 20. Era para dar 150 pontos e sair fora. Começou a andar, um trade contra a tendência. Começou a andar, é como se eu tivesse acertado a mínima do dia até o momento. Eu carrego até onde está me dando liquidez, que é o quê? A mínima do dia anterior. Tá? Então é isso basicamente que a gente faz, pessoal, todos os dias. Tá? Então é analisar ponto de entrada, saída e tudo mais. E assim vai. Tá? Então, isso que é importante a gente saber, essa questão do que é liquidez, tá? Do que é spread, do que é o ASC, do que é o BID. O que isso significa para você no teu dia a dia nas operações? Então, olha lá. Então, BID, ASC, spread e liquidez. Então, resumindo aqui, tá? Então, o que acontece? Vou tirar o zoom aqui agora. Então, o que acontece aqui, ó? Então, BID, onde você põe a ordem para compra, limite. Então, eu tenho o ESC, onde você põe a compra limite, tá? Então, aqui eu tenho, ó, baixa liquidez, baixa liquidez. Aqui eu tenho alta liquidez e aqui eu tenho baixa liquidez, ó. Então, olha como a diferença de preço de compra, de preço para quem está vendendo, preço quem está comprando, a quantidade de contrato é maior, tá? Então, isso é região de liquidez. Então, eu sei que a região de liquidez desse contrato é essa daqui. Eu sei que a região de liquidez aqui é esse pouquinho aqui, ó. Então, eu tenho mais liquidez para quem está comprando do que para quem está vendendo. A tendência é que o mercado venha testar essas regiões aqui, tá? Que é a região de alta liquidez, que é o que o mercado quer, tá? Então, isso é o que a gente faz. Então, o spread, eu posso ter altos spreads ou baixos spreads, que é o que? A diferença do 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos, 50 centavos, 50 pontos, 100 pontos, dependendo do índice que você vai estar operando, tá? Então, liquidez é um conceito extremamente importante. É a quantidade de volume que um ativo negocia. Devemos tentar negociar ativos tanto quanto possível, porque isso significa que será mais difícil para um grande negociante movimentar o preço, né, de um ativo muito líquido. Então, por exemplo, o índice é legal, o dólar é legal, ações pesadas, Petro, Vale, Bradesco é legal, porque é difícil vir um player e dar uma boletada e puxar 50 centavos, R$ 1 o preço para cima, tá? Então, é uma medida de evitar que alguém possa manipular o mercado com facilidade, tá? E isso pode atrapalhar a gente, né? Então, a gente tem... Quais são as formas que a gente pode trabalhar no mercado? De forma agressiva ou forma passiva? Então, agressivamente, né? A gente pode tomar a liquidez através do uso de ordens a mercado. Então, se eu quero comprar agressivamente, eu vou agredir esses preços na venda. Se eu quero vender agressivamente, eu vou agredir esses preços da compra, porque eu vou comprar no preço melhor que tiver, vou vender no melhor preço que tiver, que aqui é 99. Ou se eu quero comprar de qualquer custo, eu vou comprar aqui no 100, que é o melhor preço, tá? Passivamente é quem está gerando liquidez.
Então, eu vou pôr uma ordem porque eu quero comprar em 97. Acima de 97, eu não quero comprar. Eu quero comprar abaixo de 97, tá? Então, eu quero comprar abaixo de 97. Abaixo de 100 eu não quero vender, eu quero vender a 104. Então, eu vou pôr uma ordem passiva de venda a 104. Então, eu vou girar a liquidez para o mercado se ele vir no 104. Eu não quero vender aqui no 100. Aqui no 100 já está muito barato para eu vender, tá? Então, esses são os tipos de ordem que a gente tem. Ordens agressivas e ordens passivas, tá? E como que o preço... então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar para falar como o preço se move no próximo vídeo, porque eu vou mostrar alguns exemplos ou falar mais ou menos de como a gente pode trabalhar essa questão de como o preço se move, tá? Então, vai demorar um pouquinho, vai ficar muito longo esse vídeo. Ok, pessoal? Agradeço aí a todos. Agradeço a participação de todos. Um abraço aí. Bem-vindos de volta ao canal. Vamos seguir nossos estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Não esqueça de curtir o vídeo e curtir o canal.